Olá a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer este convite da ANAPRE, da Associação de Profissionais de Relações Internacionais, para falar um pouco sobre desenvolvimento local. Meu nome é Wesley Satelis Guerra, eu sou técnico em negociações internacionais e comércio exterior pelo Centro de Promoção Econômica de Barcelona, sou bacharel em administração pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sou mestre em Políticas Sociais e Intervenção Sociocomunitária voltada ao desenvolvimento, com especialização em migrações pela Universidade de La Coruña, na Espanha. Tenho um MBA em Parcerias Globais pelo Instituto Latino-Americano para o Desenvolvimento Econômico e outro MBA em Marketing Internacional pelo Instituto de Negócios de Massachusetts. Também estou atualmente doutorando na área de Relações Internacionais. Eu trabalhei durante 8 anos no setor de paradiplomacia e cooperação internacional do governo da Catalunha, na área de tecnologia e cidades inteligentes. Sou sócio do Consórcio Europeu para os Estudos das Ciências Políticas e do Smart City Council, que é o Conselho de Cidades Inteligentes, entre outras organizações. Também sou diretor do CERES, do Centro de Estudo das Relações Internacionais, e atualmente eu atuo em Galícia num projeto de paradiplomacia. Então, me convidaram para falar um pouco sobre desenvolvimento local, né, e qual seria o aspecto através do qual, né, confluem os interesses, né, dos internacionalistas, a atuação dos internacionalistas dentro dessa área. Porque quando nós falamos de desenvolvimento local, nós nos referimos à ação, né, à atuação dos atores locais dentro da tomada de decisão de um município, dentro do desenvolvimento de estratégias, da implementação de estratégias. Então, claro, quando nós estamos falando de um âmbito local e da ação de atores locais, como a gente introduz aí o quesito internacional, né, a área de relações internacionais? Isso, sem dúvida, é algo bastante novo, não somente no Brasil, no mundo inteiro, né? Assim mesmo, o desenvolvimento local, que embora possa parecer algo muito típico de países emergentes, né, ele está presente no mundo inteiro, independente do tamanho da nação. Por exemplo, você não pode comparar, no caso do Brasil, cidades ou municípios que estejam no Agreste com cidades que estão no sul do Brasil, onde o clima é muito mais ou menos, existem características diferentes, né? Você também, nos Estados Unidos, você não pode comparar as cidades que estão no litoral dos Estados Unidos com as que estão no interior. E até mesmo em economias consolidadas, como as europeias, você não pode comparar, por exemplo, as cidades que estão no norte da Itália com as que estão no sul da Itália. Então, a questão do desenvolvimento local, ela se faz importante porque estamos em um mundo cada vez mais competitivo, onde a ação internacional ela recai, né, não somente nos centros de poder, mas ela se dispersa por todo o conjunto da nação. Então, dando um exemplo para poder entender isso, né, no reflexo das decisões internacionais, vamos supor que o Brasil ele faz um acordo, né, com a União Europeia, com os Estados Unidos, na produção de soja e na venda de soja. Por mais que essa decisão seja tomada no centro de poder, no caso poder político que é Brasília, ela afeta todos os municípios, até mesmo aquele pequeno município que não tem uma área de relações internacionais ou até mesmo não tem ciência, né, do impacto das decisões internacionais. Outra coisa que também, outro exemplo que nós podemos dizer é pequenos polos produtores, né, que produzem um determinado item que ele tem uma cotação internacional. Então, mesmo ele não participando das negociações internacionais, ele se vê afetado. E aí é quando entra relações internacionais dentro da área de desenvolvimento local. Desenvolvimento local, ele reflete também as assimetrias que existem, né, entre as próprias cidades dentro do conjunto de uma nação. Então, nós temos casos no Brasil, isso é bastante visível, né? Nós temos aí uma grande concentração urbana, nós temos o desenvolvimento localizado no eixo, né, principalmente no eixo centro-sul do país, né, com algumas cidades no Nordeste aí, que também são polos desenvolvidos, frente, né, ao interior praticamente subdesenvolvido ou agrícola, né, ou dedicado à produção de commodities. Então, se faz importante com que as cidades tenham um planejamento, né, e saibam atuar dentro desse mundo globalizado, onde estão competindo cada vez mais cidades entre cidades. E mesmo não parecendo em uma primeira instância, né, de fato, essa competição ela cada vez é mais entre polos. Então, por exemplo, você tem um polo informático, que é em São José, em Santa Catarina, ele está competindo diretamente com outros polos internacionais, como Bangalore, na Índia, ou Silicon Valley, nos Estados Unidos. E assim em todas as áreas e em todos os setores. Por isso se faz importante o desenvolvimento econômico. E aí a gente pode pensar um pouquinho, né, em como se estabelece esse plano, né, como você consegue
confluir os interesses internacionais, as ações internacionais dentro de um município, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que o impacto internacional, as decisões internacionais, elas vão se concentrar sempre nos grandes polos e somente algumas cidades têm a capacidade, né, de se articular para ter um peso. De fato, existem diferentes modelos, né? Aí entra a paradiplomacia, existem diferentes modelos nos quais as cidades podem se relacionar, né, com o panorama internacional, seja através de consórcio de cidades, alianças de cidades, etc. Né? Ou seja, não é necessário ser São Paulo, né, para poder você atuar e ter aí as consequências, né, da ação internacional e até mesmo fazer pressão ou defender os seus interesses. Porque, no fundo, trata-se disso, trata-se de que a cidade ela saiba utilizar os seus fatores competitivos, seus fatores locais, e dessa forma se projetar, planejar. Por que se faz importante isso no atual contexto brasileiro? Nós vivemos uma descentralização do Estado no Brasil, onde cada vez mais os municípios têm um maior número de responsabilidades. Porém, né, vamos visualizar a realidade do país, não todos os municípios têm a capacidade econômica de fazer frente a essas novas responsabilidades. Então, por mais que a União ceda a um município, por exemplo, a responsabilidade do saneamento básico, em um município de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, independente do número, é muito difícil com que ele tenha recursos para fazer frente a essa responsabilidade sem a ajuda, né, do governo central. Principalmente aqueles polos, né, que tenham a menor produção, ou que sejam produtores de só um determinado produto, estejam aí suscetíveis nas oscilações do mercado, tanto interno quanto internacional, né? Ou até mesmo aqueles que a produção, né, não consegue gerar impostos suficientes, ou aqueles que são polos dependentes, né? Nós temos no Brasil, que a gente sempre pensa no caso das cidades rurais, né, mas nós temos até mesmo no Brasil grandes cidades, né, que elas são cidades dependentes de outra grande cidade, normalmente da capital. Então, por exemplo, no entorno de São Paulo, né, da área metropolitana de São Paulo, nós temos verdadeiras cidades que são cidades dormitórios, ou seja, pessoas dormem lá, né, e trabalham em São Paulo. Então, a grande geração de valor, né, se concentra em São Paulo e não nesses municípios, né? Um exemplo disso, para quem conhece São Paulo, Ferraz de Vasconcelos é um exemplo disso. E mesmo havendo atividade comercial nesses municípios, ela não é forte o bastante, né, como para poder manter aí as responsabilidades cada vez maiores do município. Então, a questão de desenvolvimento local, ela entra justamente nisso, porque o que ela busca? Ela busca harmonizar os atores locais. Esses atores locais, eles não são somente produtivos, né, eles também são atores políticos, né, atores de formação acadêmica é bastante importante, conscientização, e existem diferentes ferramentas, né? Uma das ferramentas mais populares no Brasil são os chamados arranjos produtivos locais, né, através do qual o governo, o ente político, conversa com os atores que atuam tanto na produção, né, quanto na formação de um determinado setor. Funciona bastante bem porque, lógico, ninguém conhece melhor a realidade de um município que a própria pessoa que mora nele, né? E também isso ajuda com que o município tenha uma maior margem de ação, porque é muito difícil, por exemplo, no caso de grandes estados, o estado do Pará, né, você tem cidades que estão ali a mais de 200 quilômetros da capital, né, 200, 300 quilômetros da capital. É muito difícil para o poder centralizado ali na capital, né, e saber das dependências de cada um dos seus municípios. E no caso do Brasil, isso tem se dificultado bastante pela própria articulação política, pelos jogos de poder, pelas próprias dinâmicas internas do país, pela essa própria divisão, né, cada vez maior da federação para os municípios, né, até mesmo esses problemas de articulação entre governo de estado com o município, etc. Então os municípios eles devem estar preparados, ainda mais porque o Brasil continua trabalhando e voltado nesse sentido, no sentido de descentralizar cada vez mais o Estado brasileiro e passar aos municípios, passar aos governos de estado um maior número de atividades e também de responsabilidades. Então é preciso ter estratégias para poder justamente desenvolver o município e com que esse desenvolvimento seja sustentável,
Porque senão o que você acaba fazendo é enforcar a economia desse município, é quem mora nele, seu habitante, né, forçando fluxos migratórios internos, né, que nós vimos isso no Brasil durante os últimos 50 anos, né, como houve um grande fluxo migratório em direção às grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, no Nordeste, Recife, Salvador, nós vemos aí uma grande movimentação, né, porque as pessoas não têm capacidade de viver em seus municípios, né, não têm capacidade de gerar valor em seus municípios, né. É curioso que o conceito de desenvolvimento local, ele surgiu, né, em Bangladesh, né, através da concessão de microcréditos regionais, né, para cidadãos para poder, de uma certa forma, gerar valor dentro de um município. Né? Sem dúvida, isso, lógico, se expandiu no mundo inteiro, né? E atualmente cada cidade busca, né, ou cada município, eles buscam afiançar, gerar uma estratégia de desenvolvimento através de seus atores locais, através de suas potencialidades. Por quê? Porque sempre durante a década da globalização, o auge da globalização, dos anos ali 90, 2000, começo de 2000, criou-se padrões, né, internacionais, né, do que seria ser desenvolvido. Porém, se viu, né, que esses padrões eles não não se refletem na realidade, porque você não pode comparar cidades, por exemplo, que têm perfis migratórios diferentes, perfis demográficos diferentes. Existem cidades mais envelhecidas, existem cidades mais jovens, depois existem cidades com formação cultural e social, né, histórica completamente diferente, que isso gera uma série de desafios diferentes. Então, não é o mesmo você ter uma cidade na Europa que tem mais de 2000 anos e pelo qual você tem uma preocupação de manutenção daquele patrimônio histórico, de uma cidade, como existe em caso no Brasil, com cidades de menos de 50 anos, né, são desafios diferentes, estruturas diferentes. Então, esses grandes padrões que se criaram, né, principalmente nos anos 90, né, do que seria o desenvolvimento de uma cidade, o que seria uma cidade desenvolvida, foi se vendo que isso, na verdade, é uma grande falácia, né? E, logicamente, é preciso ter ciência, né, na atual conjuntura do Brasil, que realmente você não consegue, de forma a competir, né, uma cidade com a outra. Sempre você vai ter um município que tenha fatores produtivos, competitivos, seja para o seu desenvolvimento histórico, seja para o seu desenvolvimento industrial, né, completamente diferente de outros. Aí você tem uma grande assimetria. No caso do Brasil, a desigualdade é um grande problema. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Existe uma grande concentração de riqueza. Isso se reflete também, logicamente, na formação, né, geográfica do país e na distribuição, né, dos recursos no país. Então, lógico, você não pode forçar, né, com que isso se concentre somente no eixo. Isso é um grande erro, né, porque, como eu já falei, você gera fluxos migratórios internos e você perde competitividade. Porque o que realmente faz com que uma nação possa se projetar como desenvolvida é com que esse desenvolvimento ele seja homogêneo e não concentrado. No caso do Brasil, durante o longo de sua história, o desenvolvimento ele foi bastante concentrado, principalmente no eixo lá ali que faz um triângulo, né, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né? Concentrou-se ali bastante a grande parte do desenvolvimento brasileiro. Isso se reflete, por exemplo, na própria distribuição do PIB do Brasil, né, e na produção do mesmo. 42% do PIB brasileiro vem desse eixo. Então imagina, você tem ali uma grande concentração, né? Claro, atualmente existe uma descentralização do Estado, existe uma série de necessidades, a globalização está aí, os interesses dos países são cada vez maiores e o país não pode parar, o mundo, na verdade, não pode parar, né, a que o Brasil se desenvolva. Né? Isso é também uma outra grande falácia, né? Pensar com que o mundo vai parar, né, enquanto o Brasil está se desenvolvendo. De fato, os países desenvolvidos eles estão se desenvolvendo cada vez mais através da Revolução 4.0, através dos conceitos de cidades inteligentes, através de novos métodos produtivos, né, gerando aí novos fluxos produtivos, né, e o Brasil ele está umas décadas atrás. Então, ele tem que competir com essas nações. E grandes polos conseguem fazer essa competição, né? Exemplo de São Paulo, exemplo de Porto Alegre. Mas e as cidades pequenas? Como é que ficam elas? Né? E sem um aporte, sem um apoio do governo central, como é que vai ficar essas cidades? Como é que vão ficar esses municípios? Como vai ser o seu sistema produtivo? Será que elas vão ser pequenos polos de produção, como pequenas fábricas onde todo mundo depende dela? Né? Isso força com que o jovem, ou ele trabalhe naquele setor,
interior, né, pouco desenvolvido, ou ele migre para uma grande cidade e tente a vida lá, né? E será que isso é sustentável? Ou seja, será que as grandes cidades brasileiras elas aguentam, né, concentrar cada vez mais e mais e mais e mais e mais essas pessoas buscando melhores condições de vida? Será que nós podemos responsabilizar, como muito tem se feito, né, a culpar até mesmo o migrante interno pelo fato de que ele sai de sua região por fato de não ter trabalho, de não ter um tecido produtivo ali, e é forçado a buscar trabalho, né, na grande cidade. Será que a gente pode culpar e responsabilizar ele de processos como a favelização, né, de processos como a própria desigualdade social nas grandes cidades? Será que eles são os responsáveis? Né? É muito fácil para a sociedade visualizar os problemas sem ver a sua origem. Né? E o desenvolvimento local, o que ele busca é justamente atuar na origem dos problemas. E essa origem se deve a que existe uma grande assimetria em relação ao desenvolvimento dos municípios, em relação ao desenvolvimento das cidades, e é necessário com que os atores locais eles sejam conscientes e trabalhem numa estratégia capaz de usar os seus recursos, né, e potencializar os mesmos. Ou seja, toda cidade tem a capacidade de desenvolver estratégias de desenvolvimento. Eu não estou dizendo que todas as cidades vão se transformar em grandes polos em Londres e Paris. Não, na verdade não, nem mesmo na França todas as cidades são Paris. Né? Nem mesmo na Inglaterra todas as cidades são Londres. Ou seja, existe ali uma disparidade, uma diferença entre elas que é natural, até mesmo pelo seu porte. Porém, todas as cidades podem sim usar os seus fatores competitivos, otimizar a utilização de seus recursos e dessa forma gerar no entorno local, né, uma série de eventos e de ciclos econômicos capazes de manter, né, o crescimento sustentável daquele município. Que isso é a grande importância, esse vai ser o grande desafio para as cidades brasileiras nos próximos anos. Né? Esse é um movimento que ele independe não só da ação do partido que ocupa a presidência, na verdade ele é um movimento que vem se dando no Brasil, né, independente do partido que ocupa a presidência, porque nós temos um Estado cada vez mais endividado, com cada vez mais dificuldades, né, de cumprir com as suas demandas. Então, o Estado, no caso a União, ela acaba cedendo aí aos municípios e cada um por si e Deus por todos, né, como diriam. Então, sem dúvidas, nesse momento é onde entra o internacionalista, no momento de que ele é preciso trabalhar na conscientização do impacto internacional nos municípios. Né? O município já de por si ele tem que fazer o trabalho de fazer com que exista um diálogo entre seus atores, sejam eles políticos, sejam eles de formação acadêmica, sejam eles sociais, sejam eles produtivos, e depois, né, ele tem que ter ciência do impacto internacional, que muitos municípios não têm, até mesmo grandes cidades não conseguem visualizar que o mundo está aí, que a globalização está aí, e por mais que seja contrário um governo, um partido, etc., isso é um fato. Né? Você não deixa, devido a uma estrutura política, uma estrutura partidária, você não deixa de competir. Né? Então, as cidades brasileiras elas estão atualmente competindo com cidades da América Latina, elas estão competindo com cidades na Ásia, com cidades na África, né? E o mundo não vai parar, né, para que o Brasil contemple a sua própria realidade. Na verdade, o mundo vai continuar, né? Então são as cidades que devem saber buscar e implementar estratégias para solventar esse problema. Depois nós temos o problema, por exemplo, de recursos financeiros. Se você tem cada vez menos recursos financeiros vindos da União, você deve saber buscar esses recursos. Existem linhas já de financiamentos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da União Europeia, do Banco dos BRICS, ou New Development Bank, focado em cidades e em projetos de cidades, né? Muitos até mesmo se limitam a municípios, a pequenos municípios, né? Até mesmo a número de habitantes, porque existe um interesse, né, de fomentar o desenvolvimento. Por quê? Principalmente porque assim você consegue uma maior expansão do capital e também porque assim você consegue um maior controle de das grandes problemáticas do mundo, que é a migração, seja ela interna ou ela internacional. Então, lógico, existe todo o interesse de fomentar o desenvolvimento em determinados polos, justamente para você conseguir equilibrar, né, essas demandas e essas necessidades e essas problemáticas que existem no mundo, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Aí é onde se faz importante
seja a parte de desenvolvimento, né? Como eu disse, existem estratégias como os arranjos produtivos locais, existem cidades que o que elas buscam são parcerias internacionais, existem fóruns de cidades, e esses fóruns de cidades não sempre são de grandes cidades ou fórum de grandes metrópoles, não, existem fóruns, por exemplo, de cidades produtoras de um determinado item, existem fóruns, por exemplo, de cidades que são balneários, né? Cidades que têm um determinado são patrimônios da humanidade, elas possuem um determinado fator histórico, turístico, ou interesse determinado, né? Então, é importante com que a cidade seja ciente, que ela faça uma avaliação de sua realidade, que ela tenha isso presente, que ela converse e gere espaços, né, onde seja possível criar essa área de diálogo entre os atores locais e assim fomentar o desenvolvimento da mesma, né? O SERES está planejando já um curso justamente de desenvolvimento local, no qual nós vamos entrar em maior detalhes sobre as ferramentas de desenvolvimento, sobre as instituições internacionais que existem, exemplos de cidades que implementaram projetos de sucesso de desenvolvimento local e exemplos diferenciados de grandes cidades para cidades de médio porte, cidades pequenas, cidades agrícolas, cidades que são produtoras industriais, cidades que produzem serviços, etc. Justamente porque nós sabemos que existe uma grande demanda, uma grande necessidade de conhecimento e que isso faz parte da própria realidade do Brasil. E o Brasil, por ser um país com uma forte desigualdade e um país emergente, ele precisa homogeneizar esse desenvolvimento. É a única forma de você conseguir realmente equilibrar a economia brasileira e não depender só de um determinado polo ou determinados polos, mas sim você ter ali um equilíbrio econômico com que ajude com que o próprio país, a própria economia do país vá para frente, né? Nós temos exemplo de alguns países que estabeleceram políticas bastante ambiciosas, como a própria China, que desenvolveu uma política de vários polos, né, que são ali o plano prioritário de desenvolvimento chinês, né, que eles têm uma série de polos na China, que são polos de desenvolvimento, com políticas locais de desenvolvimento muito potentes, né, que hoje em dia tem um grande peso internacional. Nós temos cidades na China que elas têm realmente o PIB de um país inteiro, né? Então, o intuito, no caso do Brasil, que nós também temos cidades que representam grande parte do PIB, né, o intuito é que esses polos eles sejam cada vez mais dispersos, né, e consigam dialogar entre eles, fomentar o desenvolvimento, né, em âmbito local, em âmbito regional, né, em âmbito estadual, ou seja, nas diferentes esferas que se concentram o poder brasileiro. Para nós que somos internacionalistas, né, resta aí um grande trabalho que é conscientizar, volto a reiterar isso, conscientizar, né, aos municípios, aos atores locais. Esse trabalho não é feito somente com o município, ele também é feito com os atores locais. Por exemplo, nós temos cidades, no caso de São Paulo, por exemplo, nós temos a cidade que é a cidade de São Carlos, que é um grande polo de investigação, é uma cidade universitária, ela tem um grande potencial internacional através da cooperação acadêmica, cooperação tecnológica. Existem linhas de financiamento que pagam, né, a movimentação de pesquisadores para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. Mas será que existem políticas nessas cidades? Ou será que essas políticas, se elas existem, será que elas são concentradas somente na instituição e não existe um diálogo da instituição, como por exemplo a Secretaria de Cultura local, e aí existe uma sinergia de interesses e até mesmo, como eu falo, né, quanto maior seja, o número de pessoas envolvidas, menor são os gastos, porque você pode distribuir os gastos, né? E aí é onde entra o nosso trabalho de internacionalistas, fazer essa conscientização, fazer essa harmonização, conversar com os diferentes atores, né, fazer com que eles sejam conscientes de que você não pode fugir da globalização, né? Que o mundo se está repensando, existem grandes mudanças no panorama internacional, não tudo pode depender de Brasília, não tudo pode depender do Itamaraty. O Itamaraty atualmente está bastante engessado, até mesmo pelas próprias dinâmicas internacionais, pressões internacionais, né, problemas de diálogo internacional e de próprio alinhamento das políticas externas brasileiras. Então, claro, os municípios têm que olhar para o bem de si próprio, porque se eles dependerem simplesmente das decisões de Brasília, o tempo vai passar, eles vão perder competitividade e cada vez mais será difícil de promover o tão sonhado desenvolvimento local. Então, agradeço a todos, tá? Deixo à disposição o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar, que eu respondo ela, e também convido a todos que tenham interesse de fazer o curso, né, de desenvolvimento local e relações internacionais do SERES. Muito obrigado, até mais.